Olá, pessoal! Hoje trouxe três exemplos com o objetivo de explicar o que é uma pesquisa descritiva, que é bastante comum em TCCs, como monografia e artigo científico. Antes da gente iniciar aqui a análise dos três trabalhos, eu vou fazer uma pequena apresentação para fornecer algumas informações que podem auxiliar na compreensão desse tipo de estudo. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos ver no primeiro momento o que é realmente uma pesquisa descritiva. Se a minha pesquisa é uma pesquisa onde eu quero descrever características, comportamentos, atitudes, opiniões ou fenômenos a respeito de um determinado objeto de estudo, eu estou diante de uma pesquisa descritiva. Dessa forma, eu já posso entender que o principal objetivo de uma pesquisa descritiva é exatamente descrever uma realidade, como o próprio nome já sugere. Você vai trabalhar com dados ou fatos colhidos na própria realidade. O que você quer numa pesquisa descritiva é exatamente retratar essa determinada realidade que você agora está querendo estudar. E aí, pessoal, na coleta de dados da pesquisa descritiva, eu posso utilizar diversas técnicas para essa coleta, certo? Como, por exemplo, a aplicação do questionário, que é a mais comum, né? Então, a gente vê muita pesquisa descritiva que vai coletar os dados por meio de um questionário. Temos também como coletar por meio de entrevista, podemos ter análise também de documentos aqui na coleta de dados, observações, grupos focais e outras técnicas. Eu vou aplicar uma dessas técnicas para obter informações detalhadas sobre o meu objeto de estudo. E esse objeto de estudo que você vai escolher, ele vai depender muito do objetivo do seu trabalho. Pode ser, por exemplo, grupo de alunos, pode ser pacientes, pode ser vários professores, consumidores, pode ser uma família, pode ser uma só pessoa que você vai escolher. Então, essa técnica aqui que você vai selecionar para o seu trabalho, ela vai depender do que é que você quer encontrar exatamente com relação a esse objeto de estudo. Então, qual é o seu objetivo no seu trabalho? E aí, o que for mais apropriado, a técnica mais apropriada, é a que você vai escolher. A gente vai ver uns exemplos, né, que eu trouxe, e nos exemplos você vai ver coleta de dados diferente, né? Cada trabalho teve um tipo aí de coleta de dados. E aí, pessoal, essa coleta de dados, ela deve, então, uma característica importante da pesquisa descritiva, que ela deve ser livre de qualquer tipo de distorção feita pelo pesquisador. Ou seja, eu vou coletar os dados de modo natural deles, sem qualquer tipo de interferência, do jeito exatamente como eles se apresentam na realidade, é a forma como você vai coletar e escrever no seu trabalho. Com relação à aplicação da pesquisa descritiva, a gente vê a aplicação tanto na pesquisa que tem abordagem quantitativa, quanto nas pesquisas com abordagem qualitativa. Vou mostrar também nos exemplos que eu trouxe, porque eu trouxe tanto o exemplo quantitativo como qualitativo. Os resultados na pesquisa quantitativa são apresentados por meio de análise estatística. Já os resultados na pesquisa qualitativa não envolvem técnicas estatísticas no tratamento dos dados. A pesquisa qualitativa geralmente tem como objetivo descrever as experiências, percepções, motivações, crenças e comportamentos dos participantes do estudo. Quando você quer explorar perspectivas individuais ou capturar a experiência de alguém, por exemplo, você vai escolher uma pesquisa qualitativa. A pesquisa ali que tem poucas pessoas, que você vai fazer uma entrevista, então ela vai se caracterizar como uma pesquisa qualitativa. Então, por mais que a pesquisa descritiva, ela é muito comum na quantitativa, a gente pode encontrar também pesquisa descritiva sendo qualitativa. E aí um ponto que pode gerar dúvida quando a gente está estudando sobre a pesquisa descritiva é exatamente a diferença entre a pesquisa descritiva e outros tipos de estudo. Por exemplo, a diferença entre a pesquisa descritiva e a pesquisa exploratória. A principal diferença é que na pesquisa descritiva, você vai escrever sobre um assunto que já é conhecido, que ele já foi estudado por outros autores, já tem vários trabalhos publicados sobre esse assunto, e você irá fazer na sua pesquisa um aprofundamento daquele tema. Então, você está falando de um assunto que já tem vários trabalhos publicados, né? Porém, o seu não é exatamente igual aos outros, mas é um assunto que ele já é bastante discutido nos artigos científicos. Quando você vem para a pesquisa exploratória, você nota uma característica diferente. Por quê? Porque na pesquisa exploratória, você está diante de um tema pouco explorado, e o que ele pretende é obter
ter uma compreensão inicial e ampla sobre um determinado assunto. Portanto, pessoal, a pesquisa exploratória ela é feita com algum assunto novo, onde a gente encontra pouca publicação disponível, né? Então, um assunto bem emergente, algo que está surgindo agora. Então, é normal que as primeiras pesquisas, né, os artigos, principalmente teóricos sobre aquele assunto, eles sejam caracterizados como pesquisa exploratória. Mas um assunto que já vem sendo pesquisado já há um bom tempo e tem muita coisa, vai se caracterizar como uma pesquisa descritiva. Uma outra questão também é a diferença entre a pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa. A pesquisa descritiva, ela é diferente da pesquisa explicativa, por quê? A pesquisa explicativa é aquela conhecida também como pesquisa causal. Então, ela vai além da descrição do fenômeno. Então, ela é um aprofundamento da pesquisa descritiva. A pesquisa explicativa, ela não vai simplesmente descrever alguma determinada situação. Ela vai além. Por quê? Porque ela quer estabelecer uma relação de causa e efeito, ou seja, entender como uma variável influencia ou afeta outra variável. A pesquisa descritiva não tem essa intenção. Ela vai descrever uma realidade. Já a explicativa, você vê que ela tem um foco diferente, né? Um objetivo diferente. Então, vamos dar uma olhada agora nos 3 exemplos que aí a gente vai compreender melhor sobre o que é realmente a pesquisa descritiva. Bom, pessoal, estamos aqui no primeiro exemplo que eu trouxe, né, que é uma pesquisa sobre a capacidade dos professores para realizarem suas atividades profissionais, tanto no presente como no futuro próximo, levando em consideração tanto seus aspectos físicos quanto mentais. Uma pesquisa publicada aqui por esses autores, né, e aí quando a gente vem analisar aqui o resumo, a gente vê o seguinte, que eles colocam que o objetivo da pesquisa foi mensurar o índice de capacidade para o trabalho dos docentes do ensino superior de uma instituição de ensino do interior do estado de São Paulo e levantar seus fatores associados. Então, o que os autores querem, que eu estou entendendo aqui, é descrever, né, características de professores com relação à capacidade deles para o trabalho. E aí, para fazer essa pesquisa, a coleta de dados contou com a participação de 62 docentes universitários. Então, você vai descrever aqui, os autores vão descrever esses 62 docentes universitários a partir da coleta de dados que eles fizeram sobre o quê? Sobre o índice de capacidade para o trabalho, né, e os fatores associados. Então, ele vai descrever as características desses professores com relação a esse assunto aqui. No método, a gente vê que eles relatam aqui que utilizaram modelagem estatística, técnicas de regressão linear. Então, trata-se, portanto, de uma pesquisa aqui quantitativa, né? Se a gente for dar uma olhadinha, aqui tanto na parte do método dele como do resultado, a gente vai ver bem isso. Então, aqui, pessoal, no método, o que é que eles colocam? Eles dizem, esse estudo trata de uma pesquisa descritiva que busca delinear as características dos docentes universitários de uma instituição privada do ensino superior quanto à sua condição laboral, além de levantar os fatores que podem afetar essa sua capacidade. Sendo assim, a proposta metodológica para o desenvolvimento do trabalho está baseada na utilização do método descritivo. A pesquisa descritiva tem como objetivo descrever as características de uma determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre as variáveis. Então, é exatamente isso. Ele vai pegar o objeto de estudo, aqui que são professores, e aí ele vai descrever esse objeto de estudo a partir desse assunto que eles estão investigando aqui, que é essa questão dessa capacidade do trabalho, né? Então, eles colocam que é uma pesquisa quantitativa, a gente já tinha visto ali no resumo, né, que eles tinham dito que tinham utilizado técnicas estatísticas para coletar os dados. Eles fizeram de 2 formas, uma forma aqui documental, com base em documentos fornecidos pela própria instituição, e fizeram uma coleta de dados também com questionário, né? Então, questionário, ele é muito comum essa coleta de dados para trabalhos quantitativos. A gente vai ver que para trabalhos qualitativos é mais indicada a entrevista, e o trabalho quantitativo, ele utiliza muito questionário. E aí eles vão explicar aqui que os dados coletados por meio do questionário dividem-se em 2 tipos quanto à natureza. Então, tinha as questões aqui sociodemográficas dos professores, né, até para fazer bem essa descrição dessa amostra que eles pegaram, e dados sobre a capacidade laboral do docente, que é o índice de capacidade para o trabalho. Eles aplicaram esse questionário por meio do Google Forms, né? Então, o formulário eletrônico ali do Google, que você pode fazer, montar o seu questionário, e aí você envia o link, eles enviaram o link por e-mail,
para que os professores pudessem responder. No total, tinha 440 professores, mas apenas 62 professores responderam, né? Então, o trabalho aqui ele está feito com esses 62 professores. Verificando os resultados da pesquisa quantitativa, então a gente vai se deparar com o quê? Basicamente, com gráficos e tabelas, né? Então, o normal vai ser, na pesquisa quantitativa descritiva, a apresentação dos dados dessa forma. Você tem aqui, por exemplo, uma tabela 1, característica sociodemográfica dos docentes e seus valores de ICT por variável. Então, eles já colocam aqui, olha, descrevendo todas as características aqui dos professores com relação a isso. Distribuição do corpo docente por idade, então ele já mostra distribuição do corpo docente por exercer atividade além da docência, né? E aí ele vai colocando todas essas características, certo? Por meio de gráfico e vai explicando aqui abaixo desses resultados que eles encontraram, certo? Depois aqui já no final da análise dos resultados, eles vão mostrar a parte da análise estatística dos dados, certo? E aí vão estar apresentando aqui, né, por meio dessa figura, a distribuição do ICT pelas variáveis contínuas. Então, no geral, um trabalho descritivo quantitativo, a apresentação dos dados fica sendo dessa forma. Quando a gente vem aqui para o segundo exemplo, que eu tenho um trabalho sobre narrativas acerca da obesidade infantil, um estudo de caso, então você já vê que é um trabalho diferente. Por quê? Porque ali no primeiro, eu tinha um levantamento, né, um trabalho ali com 64 professores, e aqui eu vou ter um estudo de caso com uma pessoa, né? Então, trabalho aqui desenvolvido por essa autora, certo? E a gente vai dar uma olhadinha aqui no resumo para que a gente possa perceber aqui as características dessa pesquisa descritiva. No objetivo, diz o seguinte: descrever acerca da obesidade infantil e sua repercussão na vida da criança, segundo relatos de uma mãe. Pessoal, percebam que esse trabalho ele é feito com uma pessoa, né? Então, é a mãe aqui que vai relatar sobre a questão da obesidade infantil na criança. O método, ela coloca, é uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. Então, como eu coloquei para vocês, é muito comum uma pesquisa descritiva quantitativa, mas também você encontra a pesquisa descritiva qualitativa. A participante foi uma mulher com filha com diagnóstico de obesidade infantil, né? E o cenário foi através da conta na mídia social do Instagram. Então, pronto, ela fez esse contato e aí, a partir daí, fez a coleta de dados, certo? Com a mãe dessa criança. Nos resultados, agora, ela vai relatar, ela vai descrever essa realidade, porque é exatamente o foco do trabalho é isso. Então, a obesidade hereditária na família da entrevistada, que percebeu que a filha estava engordando a partir dos 4 anos de idade. Entretanto, o tratamento foi iniciado aos 8 anos após a mãe descobrir que a filha estava sofrendo bullying na escola e observar que a filha estava triste e se tornando introspectiva, né? E aí ela relata que no final ela diz: a obesidade trouxe vários transtornos, tanto para a criança quanto para a família. Então, veja, pessoal, aqui que o trabalho, ele vai descrever a realidade dessa criança com relação a esse assunto que a autora está investigando, que é exatamente a questão da obesidade infantil. Se você for verificar os resultados desse trabalho, então a gente pode dar uma olhadinha aqui, você vai ver que a apresentação dos resultados é bem diferente ali do exemplo 1. Por quê? Porque aqui no trabalho qualitativo você não vai ter tabela, você não vai ter gráfico, né? Nesse trabalho qualitativo, o que é que você tem? Aqui você vai ter trechos de fala da entrevistada, que no caso é a mãe da criança. E aí a autora coloca: a temática obesidade chegou em sua vida antes mesmo do nascimento de seus filhos. E aí aqui tem um trecho da fala dela. Na família do meu marido, todos são obesos mórbidos. Uma irmã dele já fez bariátrica, engordou novamente. O outro irmão e ele, pai da criança, vive de dieta. Então, quer dizer, você vai colocando esses trechos de fala, porque isso aqui é um dado do seu trabalho. Então, quando você faz a entrevista, você vai colocando aqueles trechos, né? E vai descrevendo toda aquela realidade que aquela mãe está contando aqui no caso com relação àquela criança, certo? Então, você vai ver no trabalho qualitativo, descritivo, você vai ver muito isso, né? Esses trechos aqui de fala, certo? Da mãe, a partir dos questionamentos, né? Que foram sendo feitos ali pela autora do trabalho, certo? Aqui no terceiro exemplo, pessoal, a gente já percebe também um trabalho diferente. Por quê? Porque esse terceiro exemplo aqui que eu trouxe é uma análise documental da produção do conhecimento de enfermagem de uma universidade do sul de Santa Catarina.
Esse trabalho aqui, ele é exclusivamente documental, certo? Não houve entrevista, não houve aplicação de questionário e é uma pesquisa descritiva, né? Então, para vocês verem como vocês podem adotar vários procedimentos para uma pesquisa descritiva. Nesse trabalho, os autores colocam aqui no resumo: analisar a produção de conhecimento de enfermagem por meio dos trabalhos de conclusão de curso de uma universidade do sul do estado de Santa Catarina. Trata-se de uma pesquisa documental do tipo descritivo de abordagem quantitativa. Certo? Então, aqui, o que é que os autores estão querendo, né? Então, é um trabalho publicado aqui por esses autores. O que é que eles estão querendo aqui? Eles estão querendo descrever toda a produção de TCC do curso de enfermagem dessa universidade aqui. Eles vão olhar lá quais são as características, os autores eram mais do sexo feminino ou do sexo masculino, percentual de defesa durante os anos, como foi, as orientações, quais foram as áreas. Então, a maioria dos TCCs era o quê? Do tipo estudo descritivo, abordagem qualitativa. Então, quer dizer, eles foram descrevendo aqui as características dos TCCs de enfermagem dessa instituição aqui, num período de 2005 até 2017, né, que contemplou aqui, no caso, a leitura de 438 trabalhos de conclusão de curso que eles analisaram, certo? Aqui embaixo, né, a gente pode dar uma olhadinha nos resultados, você vai ver uma apresentação de resultados em formato de tabela. Por quê? Porque eles disseram ali no resumo que era um trabalho quantitativo, né? Então, perceba, perfil de identificação dos autores, dos TCCs do curso de enfermagem. Então, feminino, 87%, masculino, 12%. E assim, eles vão apresentando, tá certo, vários resultados, né, aqui do trabalho com relação a essa descrição dessas características desses TCCs. Mas um trabalho aqui totalmente documental, certo? Pessoal, eu vou deixar agora na tela final um vídeo que eu já gravei sobre pesquisa descritiva, exploratória e explicativa, né? Um vídeo só falando sobre elas três, caso você tenha ficado com alguma dúvida, e outros vídeos também que você pode ter interesse durante a elaboração da sua pesquisa. Ok? Um grande abraço e até a próxima semana.